We won! Isso que você está vendo é o que acontece quando o herói ganha. Isso é Gameoverse, piloto que bateu 10 milhões de visualizações em 3 dias e quebrou a internet. Mas quebrar a internet tem um preço, e no caso da Kitty, esse preço foi o surgimento de um lado obscuro e polêmico que ninguém esperava. Um problema a nível mais 18 que mudou completamente a forma como as pessoas olham para esse desenho. Imagina que você passou 10 minutos enfrentando o chefe final de um jogo. Você decora os ataques, vence o vilão, e a música de vitória começa a tocar. Mas em vez dos créditos, o mundo racha, o céu fica vermelho e tudo explode. Em Gameoverse, seu herói cumpre seu papel e vence. O código do jogo colapsa, a história acaba e aquela realidade sofre uma morte térmica, sendo aniquilada para sempre. Para impedir isso, a protagonista Kitty Bodega viaja pelo multiverso dos games com uma missão. Ela precisa se aliar aos monstros e aos vilões para derrotar os mocinhos. O que você não imagina é que essa ideia demorou 16 anos para sair do papel. O criador, Royce Donovan, passou mais de uma década sendo rejeitado pelos grandes estúdios de Hollywood. Mas ironicamente, essa liberdade que os grandes estúdios negaram a Royce é justamente o que acendeu pavio para a maior polêmica do desenho. Muita gente acha que o estúdio foi longe demais na forma como decidiu vender a imagem de Kitty. E já já você vai entender como o Twitter quase explodiu com as cenas de transformação dela. Diziam que a estética estranha nunca daria certo, até ele se unir com a Glitch Productions. Se você acompanha o cenário de desenhos na internet, sabe que o estúdio Glitch Productions virou uma verdadeira potência. Eles são os nomes por trás de fenômenos astronômicos, como Murder Drones, The Amazing Digital Circus, que juntos acumulam centenas de milhões de acessos. Só que Gameoverse traz uma proposta totalmente diferente de tudo que eles já haviam colocado no catálogo. A história acompanha Kitty Bodega, uma garota gata com traços de anime, que viaja pelo multiverso dos videogames, com uma missão que parece de vilão, mas é para o bem. Ela precisa impedir que os heróis vençam os chefões. Na lógica desse universo, se o herói cumpre seu papel, acontece o que eu disse lá no início. O código do jogo colapsa porque a história acabou. Isso causa uma morte térmica, que aniquila aquela realidade para sempre. Então, para salvar os habitantes locais, Kitty e seus amigos precisam se aliar aos monstros e vilões de cada fita, para derrotar os mocinhos. Só com isso, a premissa parece muito interessante e divertida. Mas essa premissa divertida e infantil não impediu que a internet criasse em menos de 24 horas mais de 500 artes mais 18 da Kitty Bodega, naquele site famoso do passarinho verde. E se você acha que isso foi seu comportamento padrão da internet, você tá muito enganado. A velocidade foi tão absurda que a comunidade do Twitter e do Reddit batizou a Kitty com um termo bem técnico e específico da cultura pop atual, Gunbait. Pra quem não tá inserido nessa parte mais obscura da internet, o termo Gunbait é usado quando as pessoas acusam um estúdio de criar o design de um personagem de forma milimetricamente pensada para atrair a comunidade mais 18. Os críticos começaram a apontar que as curvas da Kitty, as roupas e a estética de garota gata de anime foram um movimento comercial apelativo da Glitch Productions, só para gerar engajamento em massa através do público adulto. Basicamente virou um evento esportivo bizarro. Existe uma subcultura de artistas que competem no que eles chamam de Rule 34 Speedrun, onde o objetivo é desenhar e postar a primeira arte explícita do show em minutos após o lançamento. No caso de Gameoverse, os primeiros rascunhos surgiram nos fóruns em menos de 1 hora após o piloto ir ao ar, mas vamos entender melhor o contexto dessa treta ao decorrer do vídeo. Como foi dito, o seu ator tentava emplacar sua ideia desde 2009/2010. Nessa época ele postava alguns pilotos, que seria o Gameoverse, no site Newgrounds. Eu vou mostrar pra vocês alguns trechos. Who are you? Me? I'm Flappers the Dolphin! Oh, gee golly whiz, that was a close one! Nessa nova animação criada pelo estúdio Glitch, podemos ver que a animação e o conceito evoluíram muito, e o investimento foi absurdo, com eles trazendo até alguns dubladores bem famosos, lá nos Estados Unidos. O robô Kaboodle ganhou a voz do criador de conteúdo J. Slet. O rapper Ari Hanson dubla o dinossauro Gubbles, e eles ainda conseguiram trazer a voz de Christopher Sabat, a voz clássica do Vegeta de Dragon Ball. Aqui no Brasil, a dublagem é ainda mais de peso, com alguns dubladores como Stephanie Custódio, Alexandre Moreno, Yuri Chesman, Vini Stufanuto, Guilherme Briggs, Fedubs, Márcio Simões e outros excelentes dubladores. No episódio piloto, o público introduziu a mecânica desse universo e as suas facções, que brigam pelo controle dos jogos. A organização do protagonista se chama Farcade, focada em manter os mundos vivos, sabotando as vitórias dos heróis. Do outro lado, temos a organização vilanesca, Syntax, liderada por um ser chamado Warwick. E não é o Warwick do LoL. Essa organização quer acelerar o fim das realidades, ajudando os heróis a vencerem a qualquer custo. A trama se passa inteiramente dentro de um jogo aquático antigo chamado Flappers the Super Dolphin. Enquanto os protagonistas tentam conter o herói golfinho, as coisas saem totalmente do controle, por causa da interferência dos agentes inimigos, culminando em uma fuga desesperada de nave espacial, enquanto o planeta inteiro explode no fundo. Só que após o lançamento, a internet foi inundada por discussões inflamadas, no Twitter e no Reddit. Duas grandes polêmicas ganharam força e dividiram os espectadores, entre críticos ferozes e defensores apaixonados. A primeira grande reclamação do público nas redes sociais foi sobre o uso excessivo de
jargões de psicologia moderna nos diálogos, algo que as pessoas chamam na internet de therapy speak, ou linguagem de terapia. Em uma cena marcante, o dinossauro Gubbles dá um longo discurso de incentivo para Kitty durante um momento de crise emocional. Vários usuários postaram prints reclamando que o diálogo parecia ter saído direto de um consultório de psicologia, soando muito artificial e forçado para um desenho focado em ação e comédia. Os críticos apontaram que é muito difícil o espectador se importar ou sentir o peso de um drama clínico quando ele acabou de conhecer aqueles personagens há menos de 10 minutos. A segunda polêmica foi ainda mais barulhenta e envolveu acusações de apelo sexual visual. Muitas postagens no Twitter criticaram o fato da Kitty e de outras personagens femininas passarem quase o episódio inteiro usando biquínis ou roupas muito reveladoras. Houve quem reclamasse que os ângulos da câmera eram apelativos e focavam demais nas curvas das personagens durante as cenas de transformação, acusando o show de usar a sensualidade barata para atrair o público jovem. Opa, eu não vi você aí. Bom, se inscreve aqui no canal pra ajudar esse youtuber falido aqui. Também dá like e comenta. Mas agora deixa eu voltar pro meu mangá, que a Pora acabou de chegar com um bolo de aniversário na porta da Makima. Isso com certeza vai ser algo feliz e divertido. Eu espero. Esta é a cena mais imperdoável no Gameoverse. Tipo, é apenas Gunnerbait. A Kitty de Gameoverse está me dando raiva. Tudo bem ter Gunnerbait, ou ser só direto ao ponto. O ruim é quando o bagulho é mainstream o suficiente para chegar nos Gunners normes. Só tem a arte Gunslop dela. Também teve uma pessoa que postou umas artes falando que se Gameoverse se importasse em ser bom, ele teria esse design. E bom, não sei vocês, mas isso pra mim não tem nada a ver se uma obra é boa ou não. Mas continuando, a comunidade de fãs não ficou calada e saiu em defesa da animação, usando argumentos muito sólidos. O ponto defendido nos fóruns foi o próprio contexto da história. Um episódio se passa em uma fase de praia e oceano de um jogo de plataforma antigo, faz todo sentido do mundo que as roupas fossem trajes de banho. Para desarmar de vez os argumentos de que a sensualidade estragaria a qualidade da obra, os defensores começaram a comparar Gameoverse com grandes clássicos de produções aclamadas, tanto pelo público quanto pela crítica especializada. Um exemplo muito citado foi a franquia de anime, de animação científica, Ghost in the Shell, onde a protagonista Motoko Kusanagi é mundialmente conhecida por suas roupas extremamente coladas e reveladoras. Mesmo assim, a obra é considerada uma das maiores obras-primas do cinema de animação, discutindo filosofia, identidade e tecnologia profunda. Outro paralelo direto foi feito com os desenhos clássicos dos anos 90, que passavam na televisão aberta, como Aeon Flux, exibido na MTV, que abusava de trajes feticistas e estéticas ousadas, enquanto entregava narrativas complexas e inovadoras, que influenciaram gerações de animadores, até mesmo Kill la Kill, um dos animes modernos mais elogiados por sua ação frenética, usa nudez e roupas íntimas de combate como um elemento central da própria história e da evolução das personagens, sem que isso anule sua escrita fantástica e direção artística premiada. Essa discussão sobre apelo visual ganhou ainda mais força porque Gameoverse foi lançado quase ao mesmo tempo que outro piloto independente, chamado Planetrônica, que inclusive já fiz vídeo sobre, tá aqui no card e no comentário fixado. Esse outro desenho adota uma estética voltada para os anos 2000, simulando a qualidade visual dos desenhos antigos do Cartoon Network. Planetrônica também sofreu uma enxurrada de críticas no Twitter, pelo mesmo motivo. A protagonista aparece constantemente em posições sugestivas e roupas curtas. A internet rapidamente começou a criar artes e memes colocando a Kitty e a protagonista de Planetrônica lado a lado, comparando como as duas produções lidavam com um teor visual mais ousado. Muitos criadores de conteúdo e canais de análise defenderam que o público atual do Twitter e do TikTok está agindo como uma espécie de patrulha moral da internet, querendo higienizar os desenhos animados e tirar a liberdade dos artistas independentes. Afinal, a grande vantagem das animações independentes no YouTube é justamente não precisar seguir regras rígidas e filtros de censura das grandes corporações de Hollywood. Se o autor quer criar um desenho divertido com ação inspirada em animes clássicos e com design de personagens mais chamativos, ele deve ter total liberdade para fazer isso. No fim, toda essa fumaça só provou que Gameoverse é um sucesso absoluto. É refrescante ver algo que foge dos clichês de herói, mas eu quero saber de você. Você acha que a Kitty foi feita para ser sexualizada? Ou o pessoal do Twitter que não aguenta mais ver um design atraente sem reclamar? Comenta aqui embaixo que eu quero ver essa discussão. Clica nesse vídeo aqui da tela, que é um vídeo relacionado a esse tema aqui. E bom, até o próximo vídeo.